en verdad me gustaría, a ver si sí, si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer? Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. E para hoje nós temos como tema miomas no útero. E dou já as boas-vindas ao meu convidado, Dr. Kianda. Como está? Eu estou bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao programa Bem Viver. Muito obrigado. Então vamos dar início à nossa conversa. O que são miomas e como é que eles surgem? Olha, na verdade, miomas é nada mais, nada menos do que tumor. Okay. Tumor que se forma a partir do músculo que reveste a parede do útero. Uhum. Esta parede do útero ou músculo é chamado de miométrio. Uhum. E normalmente este mesmo miométrio ela é revestida por determinadas células que quando são injuriadas, ou seja, que quando são agredidas, começa a desenvolver um processo de inflamação, gerando assim tumor benigno. Okay. Dizer que não é câncer. Câncer é quando é tumor maligno. E a cada ano que se passa, nós temos, de facto, notado mudanças expressivas e significativas no mundo, de forma especial também no nosso país, que é em Angola. Sim, por ser um tumor, desculpe cortá-lo, por ser um tumor benigno, as pessoas têm a ideia que não mata, mas pode matar. Olha, gera várias manifestações sintomáticas graves. Por quê? Porque mioma, na verdade, é já um problema que preocupa a saúde pública. Conforme dizia, são problemas que no passado praticamente não existiam, mas atualmente existem, desafiando até mesmo os grandes maestros da saúde. De certa forma, acaba por ser muito perigoso. Certamente. Ele tem diferentes formas de se ramificar, de se posicionar? Na verdade, o que as pessoas entendem é que talvez a nível do útero existe apenas um único tipo de mioma. Não, são vários tipos e com tamanhos diferenciados. Quais são esses tipos, doutor? Nós temos aquela que é localizada na parte mais externa do útero ou da camada que reveste a parede do útero, chamado mioma subseroso. E depois temos aquela que está um pouco mais na camada intermédia, que é o mioma intramural. E depois temos aquela que está localizada na camada interna, uterina, chamada mioma submucoso. Então, são esses três tipos de miomas no que diz respeito à classificação. E na medida em que os miomas vão crescendo, aumentando de tamanho, elas chegam ao ponto de comprimir, muitas das vezes, a bexiga. E, como consequência disso, pode ocasionar problema de incontinência urinária. E muitas das vezes também pode comprimir ainda os intestinos. Ao comprimir os intestinos, como consequência, pode gerar aquilo que chamamos de obstipação intestinal ou prisão de ventre, que é caracterizada por uma retenção de fezes nos intestinos por um determinado período de tempo. E algumas mulheres acham que é normal passarem, por exemplo, um dia sem obrar, ou mesmo 2 dias. Quanto mais tempo, pior ainda. Por quê? Isso vai ocasionar um intestino enfesado e acaba causando prolapso. Prolapso é quando o cólon transversal, que está na parte superior, ela desce. Ao descer, vai exercer uma pressão muito forte sobre os ovários e também sobre o útero. Como consequência disso, surge dor pélvica, uma dor muito intensa a nível da região pélvica, cólicas menstruais, pode ainda ocasionar também dor na região lombar. O que se pode entender é que mioma, ela reduz até mesmo a chance de uma mulher engravidar. Vamos chegar aí, doutor. Eu queria saber se esses 3 diferentes tipos de miomas que o doutor especificou aqui, todos eles têm a mesma função, todos eles têm os mesmos sintomas? Olha, na verdade sim. Dependentemente da localização, dependentemente do tamanho, dependentemente dos números dos miomas, eles têm ou podem apresentar estes sintomas. Mas o mais comum, frequente para as mulheres de uma forma em geral, é nada mais, nada menos do que o sangramento
vaginal de forma excessiva, Ok. geralmente durante a menstruação. Mas há quem não tem esse sangramento ou esse fluxo de sanguíneo muito intenso, não é? Porque Certamente, sim. o mioma tem diferentes formas de se comportar no organismo, certo, doutor? Exatamente, é mesmo. Tudo isso em função da sua, primeiro, das características fisiológicas do sistema reprodutor feminino e também em função mesmo aí da característica da inflamação. Então vai ocasionando muitas das vezes essas alterações. Até porque para a maioria das mulheres, Cláudia, geralmente não apresentam nenhuma manifestação sintomática. Eu ia tocar nisso. Muitas delas não têm Sim. dores, têm um período normal, não têm dores de bexiga, não tem Certamente. exatamente a dor de bexiga, né, que é conhecido como a dor menstrual, não é? Certamente. Não têm essas inflamações pélvicas, não têm um fluxo sanguíneo muito intenso Certamente. e acaba por confundir. Muitas das Sim. vezes passam por pessoas que não sequer têm nenhum sintoma, não têm nada, mas afinal aquilo está a desenvolver. Está desenvolvendo aos poucos, vai desenvolvendo cada vez mais e muitas das vezes elas só descobrem quando passam por um exame de rotina, uma ecografia endovaginal ou mesmo ultrassonografia, só assim que elas se dão conta, ou mesmo naquele momento em que tendem A engravidar, sim. é que notam que têm algum problema. Certamente, certamente. Doutora, por que os mesmos surgem? Ok, eu quero tocar aqui em alguns aspectos essenciais. É bom que compreendamos em primeiro lugar o mecanismo da inflamação, porque Ok. senão não vamos entender Ok. o que acontece. Isso na inflamação pélvica, não é? Olha, na verdade toda e qualquer doença pode ser de origem inflamatória, Ok, sendo desenvolvida no meio ácido. ok, No meio ok. ácido. Então, o que acontece no mecanismo da inflamação, existem determinadas gorduras essenciais dentro do nosso organismo, como é o caso, por exemplo, do ômega 6, é um ácido graxo poliinsaturado essencial, está em grande abundância no nosso organismo. Claro que precisamos também, muitas das vezes, suplementar, bem como também o ômega 3. Então, muitas das vezes, a inflamação começa da seguinte forma. A célula do nosso corpo, ao ser agredida, nesse contexto vamos falar das células que revestem o útero, assim está mais correto. Ao ser agredida, essa agressão pode ser física, essa agressão pode ser ainda química, essa agressão muitas das vezes pode ser ainda biológica. Então, independentemente do tipo de agressão, estas células, por sua vez, desenvolvem um mecanismo de proteção biológico. Ok. E, ao desenvolver esse mecanismo de proteção biológico, ela gera um determinado elemento chamado NF-κB. O NF-κB, fator nuclear kappa, ele ativa na membrana das células uma enzima receptor, chamado Toll-like receptor. Ok. Este Toll-like receptor, uma vez que nós temos artérias que levam o sangue para irrigar a parte do útero, então vai atrair os leucócitos que estão presentes no sangue. É como quem diz, olha, leucócito, vem para cá porque estou sendo agredido. Ok. Então, como resultado dessa atração leucocitária, os leucócitos não resolvem o problema. Não reagem. Não. Pelo contrário, vão liberando para dentro das células aquilo que chamamos de interleucina. São 18 tipos de interleucina. O primeiro é interleucina 1, para aumentar a temperatura a nível da região, aumenta bastante. Depois, em segundo lugar, libera aí a interleucina 6 para regular a temperatura. E depois o fator de necrose tumoral alfa. Aí começa o mecanismo da inflamação. Ok. O que o organismo faz? É como se o cérebro perguntasse, temos o ômega 6 ou não temos? Temos. Então pega essa mesma gordura essencial, lhe transforma em uma gordura não essencial, o que nós chamamos na academia de ácido araquidônico. Mas não precisamos nos preocupar. Principalmente para os nossos ouvintes, ácido araquidônico é nada mais, nada menos do que a transformação do ômega 6, que era uma gordura essencial, para uma gordura não
essencial. Ok. Agora, esta mesma gordura não essencial, chamada ácido araquidônico, vai agora ativar determinadas enzimas, pode ser lipoxigenase, é uma enzima que está lá dentro do organismo, ou ainda ciclooxigenase. Ao ativar essas enzimas, então surgem agora os mediadores da inflamação. E é assim que começa. Se ativar, por exemplo, a ciclooxigenase, ela produz leucotrieno, vai produzir prostaciclina, tromboxano e depois prostaglandina. Esses são os mediadores da inflamação. E muitas das vezes, quando as pessoas vão tendo características fortes da inflamação, como dor, e mioma ocasiona dor a nível da região pélvica, mesmo dor durante a relação sexual, então as mulheres recorrem por aquilo que são os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios. Até que ponto pode ser prejudicial, doutor, os anti-inflamatórios? Olha, os anti-inflamatórios, alguns têm reações adversas a nível do estômago, Pois. dando cabo da camada interna do próprio estômago, reduzindo de uma forma drástica a prostaglandina, e essa mesma prostaglandina que serviria para proteger a camada do estômago é reduzido. Por isso é que determinados anti-inflamatórios não deveriam ser usados sem a prescrição de um médico. Muitas das vezes o uso insensato, irracional e muitas das vezes múltiplos dos Sim, porque muitas mulheres já sabem que têm, né? Os miomas, já sabem que têm a dor, então pegam um anti-inflamatório e só tomam sem consultar. Exatamente. O que acontece? Não resolve o problema. Não resolve a inflamação. Pelo contrário, vai inibir a ação da enzima ciclooxigenase para não produzir os mediadores da inflamação. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você encontre alguém com ferida crônica. Okay. Aí você começa a colocar anestesia. Na verdade, a dor vai desaparecer. Mas não significa dizer que a ferida não esteja lá presente. Está lá presente. Depois de um certo tempo, ela vai voltar a dar dores. Exatamente. E se calhar até se ramificar e a estar num estado pior. Certamente, certamente. Então, conforme dizia, aí vários tipos de anti-inflamatório, ibuprofeno, diclofenac, naxoprofeno, depois também tem aí aspirina, não é? Aspirina derivada do ácido acetil salicílico. Qual é o mais adequado, doutora? Olha, o mais adequado, estamos a falar dos AINES, Okay. Os anti-inflamatórios não esteroides, está aí mesmo o ibuprofeno, diclofenac. É o que se usa mais, muitas das vezes, mas para além desse existem também os anti-inflamatórios esteroidais, que são heterocoxib. Esses aqui não têm uma incidência direta a nível do estômago. Então, o que se pode compreender quanto à gênese e o modo como os miomas vão crescendo, vão se desenvolvendo a nível do organismo, está intimamente relacionado aí a alteração e o desequilíbrio dos hormônios. Uhum. O que acontece é que nós temos principais glândulas a nível da nossa cabeça. Aqui na região frontal nós encontramos aquilo que chamamos hipófise, a glândula hipofisária. E aqui na occipital nós encontramos o hipotálamo. Então o hipotálamo ela coordena a produção dos hormônios. E aqui a hipófise anterior ela vai produzir duas substâncias essenciais. Uma dessas substâncias chama-se folículo estimulante e a outra chama-se hormônio luteinizante, que vão agir por sua vez a nível dos ovários, estimulando determinadas células. Agora, aí vai fazendo com que haja a produção do estrogênio, que é o hormônio sexual feminino. Okay. Se houver um desequilíbrio a nível deste mesmo hormônio, também pode levar ao surgimento dos miomas. Por isso é que ela surge durante a vida adulta, numa fase compreendida entre a primeira menstruação e a menopausa. Doutor, neste caso, uma mulher uma menina em que o período aparece aos 10 anos, é possível que lhe surja já deste momento um mioma? Há essa possibilidade se houver um desequilíbrio a nível hormonal. Ok. Se durante o período fértil, se o nível for muito alto
mas muito alto mesmo, muito alto de estrogênio. Então, há esta mesma possibilidade de desenvolver um nódulo miomatoso a nível da camada ou externa, ou ainda interna, ou intermédia, do músculo que reveste o útero. Doutora, os miomas podem ficar média de quanto tempo no útero? Olha, eu diria quase a vida toda. É que as pessoas desconhecem. Se não Uns passarem... dizem que né, não se sabe se é mito ou verdade, e é importante já desmistificarmos isso aqui. Muitos dizem que, não, estás com o mioma, durante o período eles vão saindo. Não, estás com... Olha, quando tiveres o primeiro filho, ele também expulsa. Mas também há outros mitos em que tu ouves que os miomas, quando uma mulher engravida, ele come. Isso é verdade, não é? Porque é um bocadinho complicado de se entender um mioma comer um bebê. Sim, olha, na verdade é que não existem aí dados, dados científicos a despeito de determinadas experiências sobre o assunto, mas o que se pode entender é que os miomas, uma vez presente a nível do organismo, elas surgem assim por um tamanho, os tamanhos são variáveis. Aqueles miomas que os tamanhos são mais pequenos, na medida em que vai aumentando de tamanho, ela ocasiona uma distorção da forma do próprio útero. E ao ocasionar essa mesma distorção da forma do próprio útero, então reduz a chance de a própria mulher engravidar. Mas agora, muitas das vezes, quando há problema de cólicas menstruais, ou ainda quando há problema de sangramento, então o sangue, aí aumenta a agregação plaquetária, ou seja, as plaquetas aumentam, de tal maneira que vem com coágulos durante a menstruação, ou seja, aquela parte pegajosa do sangue. Então, ela tende a ocasionar esse tipo de manifestação sintomática. Agora, o mioma tem que ser, muitas das vezes, tratado. São vários procedimentos, mas aqui existe o procedimento primeiro medicamentoso, depois o cirúrgico. Dizer que a doença tem 3 características, e isso também não escapa para miomas. Temos uma fase aguda, depois temos uma fase subaguda e depois temos uma fase crônica degenerativa. Então, o procedimento cirúrgico é para a fase crônica degenerativa, ou seja, naquela fase em que é severamente anormal, mais grave. Mas agora, fora disso, aí nós pode-se usar procedimentos medicamentosos, e há possibilidade de aquelas mulheres que têm miomas mais pequenos, reduzidos, de engravidar e terem filhos. Há essa possibilidade. Então, gostaríamos de explicar também esse pormenor. Doutora, quantos miomas podem estar localizados no útero de uma mulher? Ou só tem lugar a um mioma? Não, são vários. São vários, São não é? vários, podendo ser mais de um, 2, 3, 4, 5, são vários. E há até possibilidade, mesmo depois de a mulher passar por uma cirurgia, remover o mioma, torna a crescer novamente. Então, aí precisamos agora ver o estilo desta mesma mulher em relação à alimentação. Também pode haver com problemas familiares, como é que eu ia te explicar? Predisposição genética. Exatamente. Certamente. Porque é assim, mioma, ela comete uma faixa entre 20% a 25% das mulheres. Geralmente, com mais frequência, mulheres negras, com histórico familiar da doença, mesmo sem filhos. Então, mioma, por assim dizer, ela acomete várias e várias mulheres. Então, essa possibilidade, depois da cirurgia, reaparecer novamente. Conforme ia dizendo, para essas situações, precisamos também identificar o estilo de vida da mulher em relação à alimentação. Porque aí não existe uma causa principal do surgimento dos miomas. Exato. Aí é onde está o problema.
ela pode ser resultante. Como não se consegue identificar. Identificar, sim. Exato. Então, ela pode ser resultante ou mesmo do desequilíbrio hormonal, ou ainda pode ser resultante, muitas das vezes, da predisposição genética, mas também existem determinados alimentos que, ao propiciarem determinadas toxinas dentro do organismo, essas toxinas, por sua vez, se migrarem para a circulação sistêmica. É o caso da sepsina. O que é isso, sepsina? Sepsina é uma toxina. Essa mesma toxina, se estiver lá na circulação sanguínea, ao chegar a nível do útero, através das artérias uterinas, também ocasiona problemas de mioma. Então, por isso, não existe uma causa principal do surgimento dos miomas. É conjunto de vários fatores que podem estar na base do surgimento, do desenvolvimento dos miomas. Assim como o doutor falou dos alimentos, há uma alimentação que ajuda a reduzir os miomas ou a curar tal patologia? Existem vários alimentos. Gostaria aqui de mencionar alguns, mas primeiro chamar a atenção, principalmente a quem nos ouve, aqueles alimentos que são ricos em hormônios. Hormônios. Muitas das vezes, esses alimentos muito ricos em hormônios, em função desses hormônios, ela ocasiona ou ainda vai propiciar um desenvolvimento acelerado desses miomas. Eu gostaria aqui de mencionar um dos alimentos que às vezes as pessoas usam frequentemente, está lá presente no cardápio e nunca falta. Vejamos que o processo que levaria 2 anos para a nossa galinha normal atingir a maturidade, muitas das vezes quando são submetidos, só para termos uma ideia, em procedimentos hormonais, colocando tantos hormônios na ração, acelera o desenvolvimento desse mesmo animal. Processo que durabilizaria 2 anos, durabiliza apenas 2 semanas. Muitas das vezes aquela galinha desenvolve bastante e o coração bem pequeno. Só de dar corrida nessa galinha pode morrer de ataque cardíaco. E na segunda semana, na terceira semana, eles dão antidiurético. Antidiurético para tomar bastante líquido e não urinar, para pelo menos ganhar aí o peso. E depois dão aí na 4ª semana nitratos e nitritos para dar aquela coloração desse mesmo animal. E depois vão dando realçadores de sabores e tantas outras substâncias químicas. Como resultado, antes dos 45 dias tem que abater esse animal, senão vai desenvolvendo tumores. Então vejamos, o que teria desenvolvido nesses animais é o que agora acaba desenvolvendo então nas pessoas. Nas mulheres vem aí miomas, quisto nos ovários, endometriose, inflamação pélvica e tantos outros problemas. E aí, se for no caso dos homens, vai desligando os fusíveis, não é? Ocasionando problemas ligados à impotência sexual, ejaculação precoce e muito mais. Então, existem determinados alimentos que devemos ter aí bom critério de usarmos esses mesmos alimentos, porque senão podem se tornar aí fatais. Gostaria também aí de chamar a atenção, por exemplo, ao uso excessivo dos refrigerantes. Vejamos, isso para as mulheres? Olha, não só para as mulheres, mas por causa dos miomas que estamos aqui a falar, para cada refrigerante ingerido é necessário ingerir 32 copos d'água para desfazer a composição química no organismo. Então, vou aqui mencionar alguns alimentos, com certeza, que são úteis para o tratamento aí, que ajuda na profilaxia, que é a prevenção, bem como também no tratamento dos miomas. Doutor, assim como o doutor disse que para os homens causa impotência sexual, não é? Será que nas mulheres o mioma também vem desenvolver este sentimento? Pode também baixar a vontade de estar com seu companheiro ou de se calhar trazer algum momento menos bom naquilo que é a sua atividade sexual ativa? Com certeza, também pode. Primeiro, vai diminuir a libido, prazer sexual, em função das dores constantes durante o ato sexual. Isso acaba ocasionando a insatisfação, a insegurança
E muitas das vezes o Isso para a mulher que tem descontentamento- conhecimento, né? A que Certamente. não tem conhecimento pensa que é uma dor do prazer. Sim, sim. É verdade, é verdade. Eu sempre tenho dito, olha, o sexo é egoísta. Ninguém pode fazer em nosso lugar. É tão sagrado, até porque os estudos apontam para aquelas pessoas que praticam de uma forma saudável, mais de 700 vezes por ano tornam-se 16 anos mais jovens. Ok. Então, estamos a falar de uma bênção que o nosso Criador nos concedeu, de forma graciosa. Doutor, hoje vamos para um Sim. curto intervalo, mas nós Tá bem. voltamos já já. É tempo de você beber um copinho com água e voltar conosco. Até já. Ahí te vi, hace tiempo que en verdad me gustaría, a ver si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer? Bem-vindos novamente. Nós vamos dar continuidade àquele que é o nosso tema pertinente de hoje. Miomas no útero, não é, doutor? Certamente, é um problema que preocupa até mesmo a saúde pública. Exatamente. E nós falávamos do desenvolvimento no ato sexual, né? O desconforto que o mesmo traz. O doutor estava a desenvolver, então, só para que haja continuidade, né, daquilo que era a sua explanação. Exatamente, sim. Com certeza que a presença de miomas no útero pode, sim, de forma muito profunda, interferir também naquilo que é a libido, prazer sexual, principalmente para a própria mulher, em função da dor que vai ocasionar no baixo ventre ou na região pélvica, também a dor que vai surgir, sobretudo, durante o ato sexual, ou ainda uma dor a nível da coluna vertebral, mas na região lombar. Ok. Ela gera uma forte dor de coluna. Isso gera descontentamento, uma tristeza profunda, insatisfação por parte da própria mulher. E isso depois, essa mesma insatisfação vai ocasionar aí estresse oxidativo. Ok. Vai alterando algumas condições das funções neurológicas a nível do sistema nervoso central. Agora, existem determinados alimentos essenciais na profilaxia, ou mesmo ainda na prevenção, no tratamento dos miomas. Eu gostaria aqui de mencionar o gergelim, ou ainda linhaça. Linhaça, sim, que está correto. Na linhaça nós encontramos uma substância chamada lignanas. As lignanas são substâncias anti-inflamatórias. Ela é capaz de curar problemas de tumores. Principalmente o óleo de linhaça é muito essencial. E existe um suplemento alimentar, na verdade trata-se até mesmo de um mineral, que é o iodo, extremamente essencial para regular as funções da glândula tiroideia, ou seja, a tiroide. E a tiroide tem essa função de regular os hormônios que são produzidos. Então, o Lugol. O Lugol é muito essencial também para o tratamento dos miomas através da irrigação vaginal. Ela é muito excelente para desfazer até mesmo aí os miomas, usando de forma interna ou ainda de forma externa através da irrigação das mesmas. Quero também aqui mencionar a maçã. Ok. Maçã é essencial para além do alto teor de vitamina C, que também podemos encontrar no limão, na A maçã núcua. também tem vitamina C. Olha, contém. E o mais interessante é que na maçã nós encontramos aí determinados flavonoides. Até há um ditado em inglês que se diz "One apple a day keeps the doctor away". Uma maçã ao dia mantém o doutor longe, afastado. Então já sabe, consumirem muita maçã. É verdade. A maçã é extremamente essencial, não só para problemas de miomas, mas até mesmo para problemas de infecção no trato urinário. Porque já disse que uma das consequências do mioma é comprimir a bexiga, então fazendo com que surja a incontinência urinária. Mas aí, na medida em que a mulher vai fazendo o uso da própria maçã, vai ajudar bastante nesse mecanismo. Agora, tem uma fruta essencial, que eu até diria fruta das mulheres, a melancia.
A melancia é extremamente essencial porque nela contém citrulina. O que é isso, citrulina? Citrulina é nada mais, nada menos do que o precursor do óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância que promove a vasodilatação das artérias, permitindo a boa circulação do próprio sangue. Então, as mulheres, quando vão fazendo uso da melancia, comendo, ou ainda o suco da própria melancia, é extremamente essencial para problemas uterinos. E para os homens, a parte mais branca, a parte branca da melancia é essencial. Já o fim, não é? Sim, sim, o fim. Juntamente com as sementes, eu até diria Viagra natural. Porque ela vai ativar uma enzima chamada guaniliociclase. Essa mesma enzima guaniliociclase acaba impulsionando maior formação do monofosfato cíclico de guanosina. Mas na mulher também tem efeito? Na mulher também tem efeito, sim. Tem efeito devido ao óxido nítrico que promove a vasodilatação das artérias. E para os homens, nesse contexto também... Vamos já comprar a melancia. Das artérias. E gostaria aqui de tentar elucidar de uma forma melhor, por exemplo, o tamanho de determinadas artérias. Temos aquelas artérias que levam sangue para irrigar o cérebro, o cerebelo, o mesencéfalo e o bulbo raquidiano. Isso nos ajuda a pensar melhor. Medem 7 milímetros. Medem 7 milímetros e já aqueles vasos sanguíneos que irrigam o próprio coração, chamadas artérias coronárias, medem 3 milímetros. Já para aquelas artérias no órgão uterino ou ainda no pênis, chegam a medir apenas 1 milímetro. Então, qual é a vantagem da melancia? É que a melancia nós encontramos citrulina, que é o precursor do óxido nítrico. Ela aumenta a capacidade da vasodilatação desses vasos sanguíneos, maior irrigação do próprio sangue. Okay. Então, a melancia é um dos alimentos também extremamente essencial. E o sumo também faz bem, nesse caso dos miomas, não é? Também. Tem alguns sumos que também acabam por ajudar a eliminar os miomas. Certamente. E já que tocou até nesse ponto, eu gostaria de dar aqui uma receita. É muito fácil de ser preparado em casa. É apenas mesmo 2 cenouras e meia beterraba, 200 ml de água. Este mesmo suco é extremamente essencial para a síntese ou produção de proteínas. E essas proteínas, por sua vez, é para a renovação dos tecidos, renovação das células, produção de novas enzimas no sistema de defesa, faz muito bem à pele devido aos beta-carotenos. Então, é essencial. Qualquer pessoa pode tomar, não é, doutor? Qualquer pessoa pode tomar suco de cenoura com beterraba. A quem pelo gosto vai querer adicionar um pouquinho de ananás, onde nós encontramos a bromelina, que também, na verdade, é anti-inflamatório, expectorante. Então, também não tem nenhum problema. Pode adicionar um pouquinho de ananás, é um suco extremamente essencial. Não quero aqui me esquecer do floco da aveia. Flocos de aveia contêm uma substância chamada beta-glucana. O que acontece é que, no mecanismo da inflamação, falei aí do ômega 6, que é uma gordura essencial, um ácido graxo poliinsaturado essencial. O nosso fígado tem essa capacidade de produzir a gordura. Ela acumula, se acumular demais, ocasiona esteatose hepática, ou seja, fígado gordo. Teor de gordura muito aumentado a nível do fígado. Mas temos um ponto aí muito essencial. Quando fizemos o uso dos flocos de aveia, contém uma substância chamada beta-glucana. Esta mesma beta-glucana é tão poderoso ao ponto de interromper uma das funções principais do fígado, chamada enterohepático biliar. Esta é a função que permite ao fígado produzir gordura. Agora imagine só a beta-glucana proveniente do floco da aveia interrompendo esse ciclo. O fígado fica preocupado, diz assim, olha, eu não estou a conseguir produzir gordura, o que eu faço? O cérebro diz assim, não se preocupe, tire no sangue. Okay. É por isso que o uso do floco da aveia, ela reduz o nível de colesterol no sangue e até mesmo o nível de açúcar. Então também é muito essencial quando as mulheres vão fazendo o uso do floco da aveia, ela tem essa mesma função de reduzir a gordura no sangue, reduzir o açúcar no sangue. Ter uma alimentação cuidada. Uma alimentação cuidada. Que para aquelas que têm os miomas,
a fim de reduzir, né, os sintomas, dores e muito mais, ou até mesmo a remoção dos mesmos de forma natural, sem ter que ir para um bloco operatório? Certamente, certamente. Por quê? Porque, olha, Cláudia, o que acontece muitas das vezes é a falta de conhecimento que destrói o povo em relação à classificação dos alimentos. Nós temos aqueles alimentos que são biocídicos, do grego bio significa vida, cídico significa deletério. Então são alimentos pseudo, ou seja, falsos alimentos. Uma vez usados esses alimentos, elas ocasionam degeneração, encurtam a vida e muitas das vezes promovem várias e várias doenças. E esses alimentos são aqueles que são ricos em aditivos químicos, aromatizante, corante, conservante, edulcorante, realçadores de sabores, ou seja, alimentos industrializados. Mas o que o nosso organismo necessita são de alimentos bioativos, ou seja, ativadores de vida, em forma de frutas, as saladas. Então, esses alimentos, ou mesmo ainda em forma de sucos, elas ativam a própria vida. E depois tem, em última classificação, os biogênicos. Os biogênicos são geradores de vida. Ou seja, fazendo uso desses alimentos, é como se a pessoa estivesse acrescentando vida na vida. Aumentam mais anos de vida. É o caso, por exemplo, do agrião. É o caso, por exemplo, do germe de trigo e também alguns brotos germinados de determinados cereais. À medida em que vamos fazendo uso desses alimentos, com certeza ajuda a alcançarmos uma saúde plena, condigna. Eu sempre tenho dito assim, se dermos ao corpo um alimento incrível, o nosso organismo também funciona de forma incrível. Exatamente. Doutora, falamos da cirurgia, não é? Sim, sim. Ou seja, a remoção dos miomas, de que forma pode ser complicado naquele que é o organismo da mulher? Vamos supor, uma mulher que nunca teve filhos, de que forma pode complicar? Porque nós sabemos que em certas remoções acabam por danificar tudo lá dentro, não é? Exatamente. Raspam coisas que não têm que raspar, fazem operações curiosas e aí também pode complicar o sistema reprodutor da mulher. Certamente, por isso deve-se fazer um bom exame, uma boa ultrassonografia ou ecografia endovaginal, primeiro para saber aí o tamanho do mioma. Através do tamanho desse mesmo mioma, então o médico cirurgião vai conseguir aí determinar um procedimento adequado para esta mesma cirurgia, para que não remova o útero, porque se remover aí o útero... Mas é possível que um doutor chegue e diga que por causa daquele mioma vamos ter que remover o útero? Sim, sim, há essa possibilidade. Mas agora, já que esse mesmo tumor é benigno, não é maligno, há necessidade de tranquilizar a paciente, não colocar medo na paciente, fazer com que ela tenha, em primeiro lugar, uma mente serena, calma, tranquila, confiante em Deus de que tudo vai dar certo. Doutor, como transparecer essa serenidade para uma mulher que lhe foi retirada o útero? Não, isso tem que ser antes da cirurgia. Ok. Antes da cirurgia. Sensibilizar. E aplicar, sensibilizar, mas acima de tudo aplicar um procedimento cirúrgico mais eficiente que não permita a remoção do útero. Porque uma vez retirado o útero, então aí acabou a chance mesmo de engravidar para nunca mais. Então, por isso existem terapias milagrosas, e eu gostaria de partilhar uma dessas terapias. Eu não conheço nada mais poderoso, eficaz, para desfazer problemas de mioma em 20 dias, até porque nós temos feito isso. Já ajudamos, socorremos muitas e muitas mulheres com esses problemas de mioma. Não conheço nada mais eficaz e poderoso do que a aplicação da argila.
misturada com chá forte de cipo, milhomens. Mas aonde? Por cima? Olha, tem que aplicar aqui a nível da região pélvica, no baixo ventre. Depois de aplicar, também aplica na tiroide para regular e aplica também a nível do útero, ou seja, a nível da região frontal, durante 3 horas. 3 horas no máximo. Depois, ou então ainda durante a noite toda. A noite toda. Num período de 20 dias é suficiente para desfazer os miomas, salvo se forem muito antigos. Se forem muito antigos, podem levar mais de 20 dias. Do Doutor, contrário, não. Ok. Sim, do contrário, não. Um mioma pode ser mencionado como aquele que causa infertilidade? É uma das causas da infertilidade. Ok. É uma das causas da infertilidade, eu diria, de 30% a 40% de percentagem. As pessoas desconhecem uma das principais causas da infertilidade é a carência da vitamina D3. Ela é responsável em 75% da infertilidade. Então, este mesmo hormônio é extremamente essencial para problemas, é extremamente essencial para quem deseja aí engravidar. E eu gostaria agora de falar de um dos alimentos que as mulheres devem apreciar mais, que é o gergelim. Uns chamam de sésamo. É que no gergelim nós encontramos uma semente pequena. Nós encontramos aí a maior quantidade de vitamina E, está documentado nos livros, nos estudos. A maior quantidade de vitamina E nós só encontramos nesse alimento, no gergelim, ou sésamo. E essa vitamina E do grego é tocoferol. Tocoferol para português significa pôr filhos no mundo. Por isso é que mesmo para os homens melhora a qualidade, a produção e a velocidade do próprio espermatozoide. Então, gergelim é um grande alimento. Ok, doutora, de que forma isso acaba por mexer com a mulher, não é? Nós sabemos que são muitas as mulheres que querem procriar, querem ter a sua família e cada vez mais assuntos do género a se fazerem presentes, não é? No campo feminino, de infertilidade, miomas, quistos e outras doenças que o doutor, outras patologias que o doutor já frisou aqui. De que forma isso pode adulterar todo um sentimento, todo um processo na mulher? Ok. Olha, na verdade é uma pergunta muito importante, porque o estado da mente atua muito mais na interligação da saúde do que muitos julgam. Quando um lado é afetado, o outro também se ressente. Por exemplo, vai gerando verdadeiros traumas psicológicos e, diante disso, muitas das mulheres que são acometidas geralmente por miomas e também por essa incapacidade de engravidar, perdem até mesmo o prazer de viver. Perdem até mesmo o prazer de viver. Logo, há necessidade de uma verdadeira abordagem psicoterapêutica para fazer com muitas que... até levam ao suicídio. Ao suicídio, exatamente. Então, nós entendemos que o caminho é trabalhoso, requer coragem, vontade, perseverança, e a pessoa tem que ser mesmo firme, tendo elevados propósitos de ação, mas o que se pode entender é que quando alguém já está doente dentro de uma casa, não só acaba afetando o estado psicológico desta mesma pessoa, como também de toda a família. Exato. Do pai, todos dos começam irmãos, a sentir e a viver aquele problema. Exatamente. Então, diante disso, é necessário que haja mais busca, pesquisa, diálogo, tem que se consultar, tem que se procurar aí o médico para determinados exames, porque não existe problema sem solução. Exato. Não existe problema sem solução. Doutor, uma mulher que tem um mioma e é feito a remoção do mesmo, de quanto em quanto tempo deve fazer uma consulta ou um acompanhamento a fim de que o mesmo não surja ou mesmo até se prevenir, não é? Certamente. Ou até mesmo que venha a surgir, ela já sabe os procedimentos de como lidar novamente com a mesma situação. Pelo menos uma vez por ano. Okay. Uma vez por ano é essencial fazer aí uma ultrassonografia
para saber se existe ou não existe, porque, olha, muitas mulheres vivem de forma inocente, com a noção de que talvez não possuem nenhum mioma, ao passo que têm tantos miomas. Aí são assintomáticos. Então, pelo menos uma vez por ano, é necessário que se faça determinados exames para comparar o antes e o depois. Aí, pelo menos, vai saber, olha, aqui nessa ecografia anterior, o tamanho é mais pequeno. Agora, já nessa ecografia aqui, o tamanho é maior ou é médio. Então, aí vai sabendo, vai conseguir diferenciar o tamanho desses miomas. Ok. Então, pelo menos para ter essa mesma noção, este mesmo parâmetro a despeito do tamanho e também dos números aí dos miomas. Isso dos números que o doutor explicou, o que é que se refere, na verdade? Olha, na verdade, é quando a presença tanto de miomas subserosos, miomas ainda submucoso, dentro e fora do útero, ou ainda na camada intermédia da parede que reveste aí o útero, que é intramural. Ok. Sim, Doutor, a presença de todos esses miomas. Ok. Sim. É possível, numa consulta, depois de detectar os miomas ou o mioma, na remoção do mesmo, o médico conseguir prever que vai surgir novamente? É possível. É possível. Há essa mesma possibilidade. Porque, conforme ia dizendo, em função mesmo aí do mecanismo da inflamação. Se houver uma enzima chamada tromboxano-sintetase, ela quebra a dupla ligação da gordura não essencial, chamada ácido araquidônico. Ok. Como resultado, isso ocasiona problemas de estresse oxidativo. E eu sempre tenho dito, olha, para nós cá, às vezes quem corre anda, quem anda está parado, quem para anda de trás, parece azar em função da tensão nervosa e excesso de preocupação. Então, com certeza, esses fatores vão propiciando aí novamente o surgimento e o crescimento. Então é importante que as mulheres façam as consultas de rotina, não é? Preocupem-se com consultas mesmo de ginecologia e, se caso tiverem, cuidarem-se, ter uma boa alimentação, preocupar-se com as vitaminas, os sucos que o Dr. Kianda teve aqui a frisar em programa. Infelizmente temos o nosso tempo já escasso. Eu quero que o doutor deixe os seus contactos para quem o quiser consultar ou procurar para mais informações, não só sobre miomas, mas de quase todas as patologias que envolvem ali o sistema reprodutivo da mulher. Certamente. Para quem deseja ter mais informações, pode entrar em contato através dos terminais telefônicos, o 937 80 88 66, ou, repetindo, 937 80 88 66. Dizer que também é o mesmo número do WhatsApp. E a nossa saúde vem em primeiro lugar, muito mais do que a cultura, a riqueza ou fama. A nossa saúde vem em primeiro lugar. Então, estamos aqui à inteira disposição de todos para podermos ajudar, caminharmos juntos de força em força, de glória em glória. Exato. Bem, muito obrigada, Dr. Kianda. Acredito que será a primeira de muitas. Nós temos muitos temas aí para abordar. Eu acredito que este sofá, esta cadeira, este lugar está reservado para si, para mais temas aqui. E eu não sou obrigada em nome da equipa toda. Muito grato, nós é quem agradecemos. E a você que esteve aí do outro lado, nosso muito obrigada pela paciência, por nos dar essa força de continuar. Agradecer ao restaurante TEN que abriu as suas portas. E você já sabe, subscreva-se ao canal Lifestyle em Português no Instagram e no YouTube e veja na posição 206 da TV Cabo. Até já. Hace tiempo que en verdad me gustaría a ver si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer?